são os elementos mais importantes para a tecnologia moderna, poucos imaginam que um deles está diretamente ligado no Brasil. Hoje iremos conhecer sobre o bloco D da tabela periódica, conhecer sobre os complexos metálicos, sobre o efeito quelato e descobrir porque o nióbio é uma das maiores riquezas minerais do nosso país. O que foi? Eu estou no bloco D. Mas nada desse bloco D que eu estou falando. O bloco D corresponde aos metais de transição, que estão localizados na região central da tabela periódica. Eles recebem esse nome porque possuem elétrons orbitando os orbitais D, e isso lhe dá propriedades especiais. Dentro dessas propriedades especiais estão alta condutividade de calor e eletricidade, a capacidade de formação de compostos com cor, alto ponto de fusão e de ebulição e grande resistência mecânica. Isso tudo é muito importante para a indústria, para a medicina e para a tecnologia do nosso cotidiano. O que é o bloco D? O bloco D corresponde aos metais de transição, chamado assim porque o elétron de maior energia está sendo adicionado ao subnível D. Sua configuração geral eletrônica é essa que está aparecendo na tela. Isso significa que o subnível D está sendo preenchido, enquanto o subnível S da camada mais externa já possui um ou dois elétrons. E por que eles possuem vários estados de oxidação? Os elétrons do subnível NS e N-1D têm energias muito próximas. Por isso, durante a reação química, o átomo pode perder elétrons de ambos os subníveis, formando íons com cargas diferentes. Por exemplo, o ferro pode formar Fe2+, e Fe3+, e o cobre pode formar Cu+, ou Cu2+. Essa capacidade de apresentar diferentes números de oxidação é uma das principais características dos metais de transição. E por que muitos compostos são coloridos? Quando um metal de transição forma um composto, os elétrons do subnível D podem absorver energia de luz visível para passar de um nível de energia para outro, transições eletrônicas entre orbitais D. E a luz que não é absorvida é refletida, e essa é a cor que enxergamos. Por exemplo, íons de cobre, azul, íons de cromo, verde, e íons de permanganato, roxo. E por que eles atuam como catalisadores? Os metais do bloco D conseguem formar ligações temporárias com as moléculas reagentes e alternar facilmente entre diferentes estados de oxidação. Isso reduz a energia de ativação da reação, fazendo com que ela ocorra mais rapidamente, sem que o metal seja consumido. E por que são magnéticos? Os elementos como ferro, cobalto e níquel possuem elétrons desemparelhados no subnível D. Esses elétrons geram movimentos magnéticos, que podem se alinhar, tornando o material ferromagnético. Por que formam ligas metálicas tão resistentes? Os elétrons do subnível D participam da ligação metálica junto com os elétrons do subnível S. Isso fortalece a interação entre os átomos, aumentando a resistência mecânica. A dureza e a durabilidade das ligas, como o aço contendo nióbio, cromo ou níquel, essas propriedades químicas explicam por que os elementos do bloco D são tão importantes na indústria, na tecnologia e na fabricação de materiais de alto desempenho. Uma das coisas mais importantes dos metais de transição é a formação de complexos metálicos. Complexos metálicos são metais centrais ligados a moléculas de íons chamados ligantes. Os ligantes dão pares de elétrons para os metais, estabelecendo ligações coordenadas. E como exemplo, nós temos íons metálicos cercados por água ou amônia. Esses complexos são muito importantes porque a gente tem uso deles na indústria tecnológica, biológica. Um dos fenômenos dos complexos metálicos é chamado de efeito quelato. Ele acontece quando o ligante se liga ao metal em dois ou mais pontos ao mesmo tempo. É como se o ligante desse um abraço no metal, tornando a estrutura mais estável. E é por isso que os complexos quelatos são mais estáveis e resistentes do que os ligantes simples. Agora que aprendemos as características dos metais do bloco D, vamos aprender sobre um elemento muito importante para o Brasil, o nióbio. O nióbio possui símbolo Nb e o número atômico 41. Ele pertence ao bloco D e é considerado um metal de transição. Dentre as principais características dele estão a cor cinza prateado, alta resistência à corrosão, grande resistência mecânica, uma alta capacidade de formar ligas muito resistentes e ponto de fusão alto. E também está presente na construção de turbinas, pontes, aviões, equipamentos médicos e diversas tecnologias. E já que estamos em clima de Copa, vale lembrar uma curiosidade. Apesar do Brasil ainda não ter conseguido o Hexa, quando
Quando o assunto é nióbio, o Brasil está no topo. Cerca de 94% das reservas de nióbio conhecidas estão localizadas no Brasil, colocando o país em destaque mundial. Ou seja, talvez o Hexa ainda esteja sendo disputado, mas o campeonato de nióbio o Brasil já ganhou faz tempo. Nesse vídeo aprendemos sobre os elementos do bloco D, o efeito quilato, a formação de complexos metálicos e descobrimos o porquê o nióbio é tão importante para o Brasil. Esperamos que tenham gostado. Obrigada pela atenção. Até a próxima!